Olá, olá! Minhas boas-vindas a todo mundo que tá chegando por aqui, que ainda vai chegar ou que vai assistir essa live depois. Meu nome é Paloma, eu sou Kim 224, Semente Elétrica Amarela. E para quem nunca ouviu falar sobre isso, eu convidei a Thalita, que é uma querida, uma grande estudiosa do Sincronário da Paz, do Sincronário das 13 Luas, a lei do tempo natural, como tudo isso é conhecido, para falar um pouquinho com mais propriedade sobre essa outra forma de lidar com o tempo, né? De perceber o tempo. Então, estou esperando ela chegar aqui. Thalita também, ela escreveu um livro que ela vai falar mais sobre isso mais para frente, que ajuda muito as pessoas que nunca ouviram falar sobre esse assunto entender um pouquinho do sincronário de uma forma bem prática, bem lúdica. Então, minhas boas-vindas a todo mundo que tá aqui. O Beto, Teiná, eu acho. Ela chegou aqui, a Thalita. Vou chamar ela aqui. Deixa eu tentar chamar ela. Tá, acho que fica mais fácil você me mandar um convite aí que eu não tô conseguindo te chamar. Por favor, querida. Aê, valeu. Oiê! Aê! Menina, feliz aniversário! Que honra! Que honra! Feliz! Nossa, muita honra estar aqui no seu dia, na sua energia, na sua frequência, que vai durar o ano inteiro, né? Que maravilha! Feliz aniversário, minha linda! Muito obrigada por topar essa conversa, por trazer um pouquinho do sincronário aqui nesse perfil, né? Que é do meu trabalho como doula, trabalhando com nascimentos, né? E eu senti de trazer o significado disso, que também faz jus ao meu logo, né? Que é a semente, que é um bebezinho, que teve raiz no meu Kim, né? Do desenho do meu Kim. Então, eu quis te convidar, e então muito grata por você estar aqui, conversando um pouquinho, trazendo essa sabedoria, que isso chegou a mim há 10 anos atrás, mas eu não me sinto apta para falar disso, então me sinto muito à vontade e grata por você estar aqui, né, que é estudiosa e também difunde esse conhecimento. Então se apresente, por favor, fale um pouquinho de você Arro! e a Arro, gente vai Paloma! conversando. Feliz Gra- ano novo para Feliz ano todo mundo. novo! Ah, coisa boa! Paloma, gratidão! Eu que agradeço pela sua oportunidade, uma honra estar aqui. E, bem, né, eu sou a Thalita, do Tá na Prática. Eu fiz o Instagram Tá na Prática. Eu tinha, antes do Tá na Prática, eu tinha o Mater na Prática, né? Eu já tinha essa pegada há muitos anos de trazer as coisas para a prática, né? Então, quando eu tinha o Mater na Prática, eu estou até trazendo essa questão da maternidade, né? Porque foi justamente a maternidade que me trouxe para o mundo virtual, né? Onde eu saí do mundo corporativo e falei, já tinha um tempo, né, que eu queria fazer esse rompimento do mundo corporativo. Eu comecei a ruptura, né, vamos dizer assim, desse mundo foi em 2013. Mas aí quando eu engravidei do Pedro, que foi 2014, eu voltei, né? Mas aí quando ele nasceu, falei, não, não dá. Não dá para deixar meu bebezinho em casa e eu trabalhar loucamente, porque eu trabalhava das 8 às 10 da noite, né? Eu tinha uma equipe, tinha uma empresa que eu geria ali toda a equipe de vendas, né? E aí eu saí da empresa e aí eu falei, não, enfim, né? Mas a gente. Eu conheci na época, né, que o Pedro, que eu saí da empresa, o Pedro estava com 7 meses. E eu conheci o BLW, né? Que o BLW é uma introdução alimentar onde você respeita a autonomia do bebê, né? E aí, assim como a lei do tempo, né? Que hoje eu falo sobre isso, na época a BLW era uma coisa totalmente desconhecida em 2016, né?
E aí eu criei o Mater na Prática, né? Então tinha muitas pessoas falando, fonoaudiólogas, pediatras, falando da teoria do BLW, e aí eu vivi na prática como que era aplicar o BLW na prática com meu filho, né? Então aí eu compartilhava na época o dia a dia ali do Pedro, de como era a introdução alimentar, eu dava consultoria para as mães também nessa pegada, tá legal. E na prática, como que a gente faz? E aí em 2018 eu conheci o sincronário, né? Eu chamo muito eu falo sincronário porque, vamos lá, o sincronário ele vai sincronizar os problemas que nós temos no nosso calendário, né? Então eu gosto muito de usar esse termo sincronário, mas vamos ter pessoas que vão falar calendário Maia, que não é um termo correto, né, para o nosso estudo. Ele envolve o calendário Maia, mas não é o calendário Maia, né? Contém ensinamentos dos maias. Outras pessoas falam tempo natural, outras pessoas falam lei do tempo, que é tudo a mesma coisa, assim, no infringir dos ovos, né? Então eu uso muito esse termo sincronário. E aí, quando eu conheci o sincronário, eu falei, nossa senhora, o mundo precisa saber disso. Da mesma forma que eu fiquei encantada na época com o BLW, eu falei assim, nossa, mas é uma outra esfera, né? Ela abre aí o nosso campo de entendimento. Então, aí a partir de então eu mergulhei, né, profundamente nesse estudo com uma proposta de duas propostas, né? Uma de simplificar, porque é um estudo muito complexo, muito amplo, muito vasto, né? De simplificar, descomplicar, né? E de trazer para a prática. Então, por isso está na prática. Então, toda essa introdução aí para mostrar, trazer essa questão, né, de como que a gente aplica, vive na nossa vida esse estudo. Perfeita. Você falou que você Então, para conheceu há quem 10 está anos já? chegando, então, como que chegou até mim, né, o sincronário? Eu morava e trabalhava um tempo lá em Paraty, e um grande amigo, um querido sábio, ele me apresentou isso. Um dia lá trabalhando, ele me perguntou, Paloma, qual que é a sua data de nascimento? Eu falei, mas para quê? Ele falou, não, qual que é a sua data de nascimento? Aí eu falei para ele viu lá rapidinho, ele falou assim, você é semente elétrica amarela. Eu, que é isso, né? Ele falou assim, você sabe o que é? Aí ele mostrou o selo, né? O meu selo e falou assim, isso daqui é um código. Essa mensagem que tem nesse código está dentro de você. É assim que isso chegou para mim, né? Assim que ele me apresentou. Isso daqui é uma forma de lidar com o tempo de uma maneira muito mais orgânica e natural. Então você vai desenhando o seu Kim, e essa mensagem vai chegando para você conforme você vai se abrindo para ela telepaticamente. E você acredita que até hoje a gente conversa telepaticamente, eu e Olha esse que meu amigo? incrível. Acredito, super. E isso chegou há 10 anos atrás. Então eu falei, nossa, que coisa maluca, né? E aí as sincronicidades foram chegando. No hostel onde eu trabalhava, começou a chegar pessoas que tinham o Kim tatuado assim na pele, ó. Aí eu falei, meu, a bandeira da paz, sabe? E aí você começa a ficar mais atenta. É igual gravidez, né? Você até Todo mundo tá entrar nesse grávida. universo, grávidas passam por você e você nunca vê. Mas Uhum. quando você sintoniza com essa frequência, né? Começa a ver um monte de grávida. E a mesma coisa o sincronário. Quando eu comecei a sintonizar mesmo, a me interessar por isso, muita gente foi se apresentando, qual que é o seu Kim, não sei o que e tal. E foi em uma dessas, né, sintonias que a gente se conheceu, né, Thalita? Numa Foi. palestra. Foi pela Paulinha, né? A Paulinha te conhecia, né? Foi. A Paulinha, quando eu fazia cerimônias, né, ela falou, Paloma, você sintoniza cerimônias com o dia, o Kim do dia? Eu falei, não. Ela falou, então costuma fazer isso e tal. E aí, imagina, isso vai crescendo cada vez mais, mas ainda não me sinto, assim, apta, né, para falar com tanta propriedade quanto eu vejo você e outras pessoas falarem sobre isso. Então, também pelo tema da maternidade, eu senti de chamar você, né? Porque uma das perguntas, assim, antes da gente começar a adentrar do que é o ano novo, né? Do que simboliza isso, para quem está chegando aqui, nunca ouviu falar sobre, é uma pergunta que, uma curiosidade. Você já sabia sobre o sincronário antes de ter o Pedro? Não. Não, não E se você sabia. sentiu a diferença de saber disso
e perceber mesmo o que é o Pedro, qual é o Kim dele, o que que é a energia dele, o que que isso tem a ver com a vida dele, né? Como isso te ajuda no seu maternar. Ai, nossa, muita coisa. Bem, não conhecia o sincronário antes, eu conheci o Pedro tinha 2 anos. E, e assim, foi muito incrível, né, que a gente foi estudando juntos. Eu estudava, né, porque eu ficava vendo os 15, eu precisava decorar a ordem, né, dos 20 selos, e aí eu desenhava em pedrinhas, aí a gente pintava juntos. Então teve muita interação dele. E a gente foi estudando junto. Ó, isso aqui é o dragão, isso aqui é o vento, ó, em ordem, né? Então, por exemplo, os próprios números, quando ele foi aprender hoje ele está com 6 anos. Quando ele foi aprender os números, a gente aprendeu pelos 15, né? Eu fazia jogo de memória com os selos, porque ele já conhecia os selos, e aí a gente ia memorizando os números com os selos. Olha só a doideira, né? Doideira entre aspas, mas para criança é muito incrível, né? Como eles aprendem muito rápido. Né, dessas perguntas de como faz diferença, cara, faz diferença em tantas coisas. Primeiro assim, porque a gente consegue compreender a personalidade da criança e dentro da personalidade também você tem todos os cuidados, né? A gente não vai falar de sombra, mas tem os cuidados. Então, por exemplo, o Pedro, dentro do sincronário, ele tem uma posição, né, que é um canal, né? Ele é o tom 7, é o ressonante. Então, todo mundo que tem esse tom, a gente já tem que já tem uma atençãozinha, porque é uma antena parabólica que capta como uma esponja todas as energias, né? Então, eu percebia muito isso, né? O quanto que ele ficava agitado, dependendo dos lugares que a gente ia, né? E aí tem uma outra questão que ele dentro do sincronário, você tem dentro das 260 combinações possíveis, você tem 52 portais. Pessoas que são portais, né? E essas pessoas portais também têm essa conexão com outras dimensões, então é muito mais fino. Então são pessoas que a gente tem que tomar um cuidado, né? A pessoa que no caso, o filho, né? Justamente para essa proteção do campo, porque ele absorve muito fácil tudo, né? Então esse foi um grande aprendizado que eu tive desde o começo, né? Então hoje a gente trabalha muito isso, assim, isso é seu. Eu sempre falo, isso é seu. Daí ele, não é meu. Porque às vezes ele fica nervoso, né? Eu falei assim, amor, filho, essa raiva é sua? Daí ele fica assim, acho que não. Então vou deixar aí. Ele fala, vou deixar isso, deixa aí. E uma outra coisa que o Pedro tem, que daí é uma outra leitura, né? O Pedro, ele é macaco, né? O Kim macaco. E o macaco fala da alegria, da leveza, né? E assim, gente, dentro daí tem várias leituras, né, que a gente faz. Primeiro, o quanto que ele veio me ensinar, Thalita, né, veio me ensinar essa leveza, acessar a criança, porque eu sou um selo depois, eu sou o humano. E o humano é um selo, né, a personalidade de quem nasceu com esse selo humano é uma pessoa muito séria, muito correta, muito na linha ali, né? Responsável. Não tem brincadeira. Né? Tipo, você pode até brincar, tudo mais, mas é sério, uma brincadeira séria, né? E ele é macaco, ele é leveza, alegria, brincadeira. Então ele sempre me chama para trás, sabe? Me chama, calma, né? Menos, vamos. Então com ele eu aprendo muito essa leveza, né? E dentro do relacionamento, já pegando esse gancho, né? Uma outra leitura que me ajudou muito, que, por exemplo, eu e meu marido, a gente dá estrela, né? E quem apoia, a força apoio, né? Análogo da estrela, é o macaco. Então, a gente vê isso na prática mesmo, quanto que eu e meu marido juntos, a gente consegue dar essa fortaleza para ele, sabe? A gente é essa fortaleza para ele, ao mesmo tempo que o Pedro é a fortaleza para nós, sabe? É muito incrível ver. Realmente, isso é um pouquinho, né? Tô falando de uma pontinha do iceberg dentro dessa É leitura. interessante você falar isso, porque você é selo amarelo, assim como eu, seu filho é selo azul, Assim e como o meu filho também é selo azul. Tormenta, né? Tormenta cósmica, né? Uma olha é tormenta magnética. Magnética. Eu lembro que ele era uma Então, tormenta você imagina poderosa. o quanto foi legal saber disso, para, enfim, como você falou, saber melhor lidar com a energia que ele traz, né? Tanto para ponto positivo, quanto para você ficar de olho mesmo e fazer ali a guiança, né? Sim. E o ano que a gente terminou,
foi o da tormenta, né? E a gente está entrando agora, então, por isso o feliz ano novo, porque a gente entra hoje, segundo o sincronário, num ano novo. E aí, Thalita, te convido para falar um pouquinho sobre o que é essa lei do tempo, que é você seguir o tempo não pelo calendário gregoriano, como já convencionalmente a gente segue, né? O quanto é saudável a gente seguir pelo sincronário das 13 luas, né? Que na verdade são 13 lunações num ano, 13 lunações de 28 dias, e o quanto isso também ajuda, não só saber o Kim, a sua energia, mas também a gente sintonizar pouco a pouco, cada vez mais, com essa outra forma de lidar com o tempo. Vamos lá, é isso mesmo. Então, assim, lei do tempo é uma lei, assim como lei da gravidade, né? É uma lei universal que está aí à disposição de todos nós, né? Porém, a lei do tempo, ela foi desvendada, vamos dizer assim, né? Há pouco tempo, né? Então, foi na década de 80, pelo José Arguelles, que ele compilou, né? O José Arguelles, ele dedicou toda a vida dele para reunir todos esses ensinamentos. Então, a lei do tempo, ela reúne 10 ciências, que é matemática, física, física quântica, geometria, geometria sagrada, astronomia, astrologia, psicologia, filosofia, história da arte, cosmologia maia. Então tem É muita. só um pouco complexo, né? Só um pouco, né? Daí tem I Ching, enfim, tem muita informação dentro da lei do tempo. Então essa é a lei do tempo, né? Que vai entender como que o tempo funciona, né? Como que é o movimento dos astros, né? Dentro da nossa galáxia. Então é uma lei que estuda o tempo que é de quarta dimensão. A gente sai daqui da 3D e vai para quarta dimensão. Runas, olha lá, a Ana Cristina está falando de runas. Tem muita coisa realmente dentro da lei do tempo. Ponto. Respirando, né? O Robson, meu professor, ele vai falando, aí assim que ele fala, ele respirando, porque respira, aí vai assentando, né, a informação. Então, essa é a lei do tempo. O sincronário das 13 luas, né, ele seria a ferramenta prática de como que você aplica na sua vida a lei do tempo, né? E aí eu gosto muito desse conceito, Paloma, que para mim foi esse conceito, essa forma de explicar que eu consegui fazer com que o meu marido entendesse e fizesse sentido para ele. Eu falei, funcionou, é isso que funciona que eu vou explicar. Então é assim, ó. Hoje o calendário gregoriano, que é a grande questão, está nisso que eu vou falar. O calendário que nós seguimos hoje chama gregoriano, porque a última atualização dele foi em 1582 pelo Papa Gregório, ou seja, né, tem quase 600 anos aí que não se atualiza, 500 anos já que não se atualiza esse calendário, não mexe nesse calendário. Só que assim, ele se originou há 3.113 anos atrás, na época da Babilônia, para coletar impostos. Então, na época, a única informação que o pessoal tinha lá, né, os imperadores, era que a informação era que o Sol girava em torno da Terra. Era isso que eles achavam, né? Que a Terra era o centro do universo e que o Sol ficava ali girando em torno dela. E que esse tempo era 365 dias. Eles falaram assim, gente, seguinte, nós precisamos coletar impostos da sociedade e a gente precisa de uma frequência, que seja assíduo isso, né? Porque antes eles se orientavam, né, pelas fases da Lua, de 7 em 7 dias, e pelo dia e noite. Era três formas. Era a fase da Lua, dia e noite e as estações. Então, eram essas três formas eles se basearem no tempo. Mas era, tipo, eles não poderiam cobrar imposto dia e noite, né? Não, e também não podia demorar uma estação para cobrar. Então, eles precisavam de um tempo mais curto para cobrar os impostos. E aí eles falam assim, gente, então como é que a gente vai fazer? Eles pegaram um círculo, uma circunferência, ou seja, uma circunferência tem 360. Vamos dividir ela em 12, 12 graus de 30 e sobra 5. Sobrou 5 dias. O que a gente faz com esses 5 dias? A gente enfia aleatoriamente um mês sim, um mês não. E assim oficializou o Calendas, que era o livro de cobrança de impostos, né? E assim originou o calendário. Então, o calendário vem lá dessa época, da época da Babilônia, onde se coletavam impostos. Então, ali que nasceu que tempo é dinheiro.
e uma forma totalmente irregular, desmedida de se dividir o tempo. Então, esse é um ponto muito chave para a gente entender o problema do gregoriano. Só uma observaçãozinha. É aí que a gente vai começar a compreender com a Thalita por que que é importante a gente ter noção do que é o sincronário das 13 luas, porque até então a gente vive num tempo de trabalhar para ganhar dinheiro, inconscientemente, porque a gente segue o calendário gregoriano. E aí agora a Thalita vai trazer por que que a gente se empolga tanto de apresentar o sincronário, né? Que é o Exatamente. propósito da gente sintonizar em outra frequência. Exato, porque assim, com essa desregulagem, né, a gente chama de tempo artificial, ele desconectou, nos desconectou totalmente da Lua, né? A gente só segue uma referência solar, que é 365 dias dentro desses meses loucos de 30, 31, às vezes 28, 29. Isso que eu vou poupar as loucuras que foram sendo feitas ao longo desses 5 mil anos, né? Ponto. Aí o sincronário, então, ele não é um calendário lunar. Às vezes as pessoas falam, o calendário das 13 luas é um calendário lunar. Não, ele é um calendário que sincroniza os dois ciclos, porque ele entende que nós, sim, transitamos ao redor do Sol, né, durante 365 dias. Então, a gente chama, por isso hoje a gente começa o anel solar, né, chama anel, porque essa é a volta que a gente dá ao redor do Sol. Porém, enquanto a gente está fazendo essa volta ao redor do Sol, a Lua, que nos influencia, né? Influencia nossas emoções, as marés, as águas, a agricultura, a gestação, O parto. o parto total, né? Vira a Lua, estoura a bolsa, né? Você é dona, você sabe muito bem disso. Então a Lua, ela também está girando ao redor da Terra, enquanto a Terra está fazendo esse giro. E a Lua, ela gira, ela faz giros completos, né? Uma volta completa, ela faz 13 voltas completas, que seria a média de 28 dias, né? Você tem dois ciclos, né, de 27,5, 29,5, mas a média arredondada seria 28 dias, que também está sincronizado com o ciclo feminino, menstrual feminino, de 28 dias, né? Então, a gente tem dentro de um ano, dentro desse anel de 365 dias, 13 voltas da Lua. Então, o harmônico, de uma forma harmônica, que harmonizaria a nossa mente, seria a gente ter 13 meses de 28 dias. Então, 13 vezes 28 dá 364. Vamos fazer conta matemática. Mas, meu Deus, sobrou um. O que é o 1? Né? A gente chama esse 1, esse 365, né, do dia fora do tempo que foi ontem. E também é um dia muito chave dentro dessa contagem, porque é um dia fora do tempo. É um dia que realmente você tem um intervalo, é o respiro, é o suspiro do tempo. Então você tem o ciclo do dia 26 de julho até dia 24, daqui a pouco eu falo por que é dia 26 de julho, né? Do dia 26 de julho até dia 24, passa 364. Você tem um respiro, que é o dia 25 de julho, que é um dia do perdão, é o dia de a gente celebrar, da gente agradecer, da gente comemorar, né? Da gente viver a presença e a paz, né? Celebrar a paz. E a gente inicia daí no dia seguinte, o dia 26 de julho. Quando a gente tem essas duas, o equilíbrio de Lua e Sol, ou seja, a gente passa a compreender, a entender, a considerar a Lua na nossa vida, gente, isso é automático, isso é uma coisa realmente de frequência. A gente começa a se sintonizar com o tempo natural, com a vida, com as vibrações. Então, aquela coisa que você falou, você começa a falar telepaticamente com as pessoas, as sincronicidades começam a acontecer. É uma coisa meio de louco, que até hoje eu ainda me assusto com as sincronicidades. Nossa, das coisas acontecerem, uma pessoa fala uma coisa, eu estava escrevendo isso, o outro faz um negócio e aparece, às vezes meu marido aparece com uma coisa que eu estava escrevendo. Enfim, você tem um monte de sincronicidades que você vê que você está alinhado, né, com o tempo natural, você não está desconectado, né? Então, a desconexão do calendário gregoriano causa um excesso de uma energia yang, que é a energia do Sol, né? A gente supervaloriza o Sol, desvaloriza a energia feminina. Então você tem um patriarcado, um capitalismo selvagem, né? Um consumismo excessivo, guerra, briga, competição, produção, mais e mais e mais, que vem do Sol. E
uma desconsideração do feminino, né? Então, o feminino ele está totalmente subjugado, que seria a parte emocional, né? O acolhimento, a criatividade, a intuição, né? Então, a gente se desconectou totalmente e a gente está sendo manipulado como marionete dentro desse sistema que você tem que produzir, ganhar dinheiro, correr quanto tempo, né? Então, é isso. Acho que é importante. Eu quis dar uma palestra agora, mas acho que é muito importante esse entendimento, né? Dos dois, do porquê que o sincronário vem a gente equilibrar, né? Ele vem trazer esse equilíbrio entre essas duas energias na prática. Linda. Você falando de sincronicidade, né? Conforme a gente vai sintonizando mesmo com essa lei do tempo, é tão interessante isso, porque o que eu senti de fazer, trabalhando com o nascimento? Eu senti de fazer isso daqui, ó, que eu fiz para mim, que eu desenhei para mim, que aí eu desenho o selo, o oráculo e a onda encantada que eu pertenço e o meu poema de força, né? Sim. Aí eu senti de fazer isso para os bebês que chegam sob a minha presença, né? Então, às vezes, assim, não são para todos os pais que eu sinto que são mais abertos a, de repente, querer saber mais, ou também pais que já estão sintonizados, eu sinto de fazer isso daqui. Porque é uma forma da gente também relembrar essa sabedoria e convidar as pessoas a sintonizar com essas sincronicidades, né? E aí eu vim fazendo isso há mais ou menos um ano, assim. E achei interessante que, ao longo da minha trajetória, recentemente eu mudei para São Sebastião, né? Agora eu moro no litoral norte de São Paulo. E sincronicamente, a parceira de trabalho minha também se comunica no sincronário. Ela é maga planetária, pensa. Uau! O meu antípoda. Equilibra muito isso. E a gente mora junto. Então, imagina, telepaticamente a gente vibrou e se atraiu. E hoje, né, trabalhamos com a mesma coisa, nos apoiando na chegada desses novos seres aqui. É incrível, assim, é muito gostoso, é muito bonito dançar com o sincronário, sabe? Você sintonizar mesmo e perceber as sincronicidades ao seu redor. Lindo. É muito lindo. E me conta, agora tipo, a entrevista sou eu, mas eu fiquei curiosa de saber. Você consegue, já chegou a acompanhar a gestação, assim, tipo, da concepção até o parto? Se passa pelo Tzolk'in inteiro, na prática mesmo? Porque eu fiz, só mostrar aqui, né, essa daqui é a tabela, esse aqui é o Tzolk'in, gente. Isso aqui chama Tzolk'in, que é a matriz onde você tem os 260 Kins, tá ao contrário, né? Tem os 260 Kins, né? E os 260 E não por acaso ela lembra a helicoidal, né, Thalita, do DNA. Sim, com certeza, exatamente. É porque tá tudo dentro da gente, né? Exatamente no nosso DNA. São exatamente os códons, né, do DNA. Então, o que a gente fala, né, que um período gestacional dentro da medicina, são 280 dias, seriam as 40 semanas, né? Mas 260 dias é o período tem um termo, né? Que é o atermo, né? Quando o bebê tá a termo, que é a partir de 37 semanas, não é? 37 semanas e alguns dias que o bebê está a termo. Hoje a gente considera 37 a termo prematuro, né? E a 38 mesmo é a termo, que a gente chama. A 37 já pode, por exemplo, nascer em casa, né? Estando tudo bem, sendo uma gestação de baixo risco habitual, que a gente fala. Então, é um período mesmo de contagem de que o bebê está pronto. Mas, na realidade, a gente sabe que o bebê está pronto quando ele sinaliza que está pronto, né? Com certeza. Quando o corpo da mãe recebe os Exato. sinais de que o bebê quer sair. O Pedro, ele nasceu antes, né? Ele teve que dar uma seguradinha, né? Porque ele queria nascer com 36 semanas. E aí, deu 36, puf, estourou, saiu o tampão. Deu, não, segura! E aí eu segurei, ele nasceu com 37 e 5, né? E aí quando você faz, né? Eu sabia o momento da concepção dele, né? E ele foi... eu não vou me lembrar agora de cor, teria que olhar o dia. Mas assim, foi muito próximo do dia da concepção, porque daí você olha assim, sei lá, foi aqui, né?
vou falar, ele nasceu aqui, 111, eu lembro que a concepção foi um pouquinho depois, foi no espelho. Foi uns 6 dias depois, tipo, um ciclo antes, né? Então, ele foi concebido, tipo, aqui, e nasceu, passou todo esse ciclo e nasceu muito próximo desse dia. Nasceu 6 dias antes do dia que completaria os 260, né, no caso. E você já vivenciou Tem tudo isso? a ver. Ai, já vivenciei tanta coisa bonita, assim, com parto, mesmo com casais que eu acompanho desde a pré-concepção, porque eu também trabalho com isso, né? Com casais que querem ter filhos. Então, a gente também tenta sintonizar o máximo possível com os ciclos, porque aí tem que ter uma percepção mais aguçada do ciclo feminino, né? Uhum. E aí entra sutilmente, né? Por mais que não são casais que não tenham clareza absoluta do sincronário, mas você sente regendo, assim. Aí me ocorre assim de dividir, né, de partilhar um caso que eu vivenciei de um parto, esse parto foi domiciliar, e de uma pessoa que não sintonizava assim muito, mas tinha noção dessa lei do tempo, isso já tinha chegado para ela, né, há um período atrás. E aí, Thalita, foi tão incrível, porque aí você vê a matemática assim, na prática mesmo, sabe? A matemática acontecendo, a sincronicidade acontecendo, as sabedorias todas que você falou acontecendo. E aí eu fui, por um acaso, somar o Kim de todo mundo que estava presente no. Você acredita que a soma fazia parte da onda encantada que a gente estava ali no nascimento daquela criança? Que incrível. Acredito. Super É acredito. incrível, assim, são coisas assim que eu vou percebendo, sinto de somar, porque como eu não manjo muito, né, eu vou sentindo pela intuição, e aí quando eu vou ver, nossa, faz muito sentido, eu vou ver o oráculo da pessoa, eu vou ver, nossa, é incrível, assim, é muito legal. Eu É tenho muito legal. vivenciado várias coisas bonitas com o sincronário, junto com o nascimento também, junto com a maternidade. E aí eu queria voltar lá no comecinho que a gente estava conversando, sobre como o sincronário nos ajuda também na nossa maternidade, nossa paternidade. E junto dessa soma, eu gostaria, se você puder, explicar o que significa a soma do casal, a Uhum. energia que soma, né? E o quanto que isso também pode ajudar, pode contribuir para a clareza dessa paternidade, dessa maternidade, né? Para essa guiança desse ser que está vindo. Maravilhoso. Até aqui, ó, o Leonel é um professor fantástico também, vento ressonante. Ele colocou aqui a média normal da gestação, né? É um Tzolk'in, que é esses 260 dias, mais um vinal, que seriam 20 dias, que aí completa a gestação. Muito obrigada, professor, Perfeito. por complementar Obrigada, aí a obrigada nossa pela fala. contribuição. Então, isso é uma coisa que eu falei das 10, eu falei um monte de ciências da lei do tempo e eu acredito que eu não falei a principal, que é a matemática. É meio óbvio, né? Acabei pulando, eu acho que eu comecei pela física, se não me engano. Mas a matemática, ela é a regência maior, né, dentro desse estudo, porque tudo são números, né? Dentro do sincronário. Tá tudo codificado, daí você vai ter um selinho, vai ter um nomezinho, mas atrás dele são números, né? Então, quando a gente pega o seu número regente e soma com o outro, né? Por isso que a gente fala da soma, que é uma soma matemática mesmo, né? Então, por exemplo, nós duas somada, a gente dá o guerreiro elétrico, né? Porque você é semente, você é o 224 e eu sou o 52. Daí a gente vai sair, que eu não sei, eu sei somar o selo separado, né? Eu faço uma continha que às vezes as pessoas se confundem da nossa continha. Mas o número é o primeiro guerreiro, o 16. A nossa soma vai dar 276. E aí você tira 260 e dá 16, né? Que é a nossa primeira onda. Olha só que bonito. Nós duas temos... Não, da segunda onda, da onda do mago. Então, quando a gente soma o casal, a gente... É como se assim, eu vou falar da minha origem, né? O meu pai, ele é terra magnética, 117, se não me engano, 177, 57, 157, e minha mãe é 126, que é o enlaçador solar. O meu pai e minha mãe juntos, né,
dão noite planetária, né? Então eu nasci, é como se eu nasci, né, de um portal que vem o Kim 23, né? A noite planetária. Meu filho nasce num dia 23, né? Aí você vai ver nas conexões, gente, como que tá tudo interligado. Então, quando a gente começa a somar o casal, né? Primeiro que você tem na soma do casal com obras-vindas. Matena, obrigada, meu querido Leonel. Quando a gente soma, né, então, a energia do casal, você compreende, para o casal, em primeiro lugar, para o casal, qual que é a força daquela união, a potência da união, qual o propósito do porquê os dois estão juntos, né? Como que você pode melhor aproveitar aquela relação e quais os desafios também. Né? Então, ali você consegue mapear a relação em si. E depois você transfere, né, essa relação para a criança, né? Como é que essa relação afeta aquela criança que acabou de nascer, né? Afeta positivamente ou não, né? Sempre a gente vai olhar os contrapontos, né? Então, por exemplo, eu e meu marido, a gente dá estrela, que é o 88, estrela planetária, e o meu filho, essa estrela, que como eu falei no começo, né? Essa estrela para o Pedro é um apoio, né? Então, eu e o Leandro, para ele, juntos, nós dois juntos, a gente simboliza esse apoio, né? Essa força que está ali do lado. E ao mesmo tempo que o Pedro, para a gente, também tem essa força, né? De apoio, da gente estar ali se fortalecendo como família, né? E aí a gente consegue fazer outras leituras que seriam... que eu fiz isso recentemente com uma família incrível, né? Uma família que eu brinco com vários macaquinhos. E aí a gente eu comecei a desmembrar os mapas deles, né? Então eu fiz o mapa do casal, o mapa da família, o mapa pai e filho, mãe e filho, né? E aí é muito incrível que você começa a dançar, né? Você começa a ver a dança daquela família e fala assim, olha só, quando os dois estão juntos, pai e filho, por exemplo, né? Eu não me lembro mais os 15, mas eu lembro que tinha esse recado, né? Quando o pai, a energia da mãe sozinha ajuda a relação do pai e do filho, porque aquilo ali é desafio. Daí você começa a fazer uma leitura muito ampla, muito legal de entender na prática realmente como que você colabora, coopera para aquela relação ser, né, mais potente, ou como de repente você pode atrapalhar aquilo, né? E aí você já ajusta, opa, né? Então aqui eu posso ativar um desafio, né? Como que eu posso estabilizar isso daí, né? Então é muito particular realmente, mas assim, é lindo de ver, né? Essa composição familiar. Eu vou falar mais um exemplo, né? Que eu acho que é incrível, né? Lá na minha família onde eu nasci, a gente tem uma escadinha, minha irmã mais nova, meu pai, minha mãe e eu. Onde, olha a escadinha que interessante. O propósito, o que é desafio do meu pai, o desafio do meu pai é o espelho, é o propósito da minha mãe. Então eu falo para minha mãe, não adianta querer do meu pai aquilo que é fácil para fazer. Para você, isso é propósito. Minha mãe gosta de ordem, né? O espelho é ordem, tudo certinho. Tanto que ela se formou em personal organizer e tudo mais. E meu pai é a bagunça. É a bagunça em pessoa, é o desafio. O espelho é um desafio. Eu falei, mãe, ele nunca vai assim, né? Você pode ajudá-lo, mas não adianta você exigir alguma coisa, porque para ele é difícil. Daí é muito legal, porque o desafio do meu pai é o propósito da minha mãe, o desafio da minha mãe é o propósito da minha irmã, e o desafio da minha irmã é o meu propósito. Então, eu ajudo a minha irmã, minha mãe ajuda meu pai, eu ajudo a minha irmã ajuda a minha mãe, e minha mãe ajuda o meu pai. Né? Então, você vai vendo como que a composição familiar, né, auxilia um ao outro. Isso que é incrível de ver. A Jéssica perguntou aqui como que funciona quando é o casal é o mesmo Kim. Os dois são do mesmo Kim. Então, mesmo sendo o mesmo Kim, vocês, obviamente, né, que vocês estão super espelhados, né, um ou outro, vocês são Kims gêmeos, né, então vocês compartilham
tudo igual, né? Vocês compartilham o mesmo propósito, os mesmos desafios, né? Tem uma afinidade muito grande, né? Mas a soma é uma terceira energia, né? A soma nunca vai dar a energia de vocês, né? Então vocês somam uma terceira energia e essa terceira energia como casal tem um propósito, tem um porquê diferente da energia individual de vocês. E que vai interferir ali na criação, né? Na maternagem, paternagem de vocês. E tá, uns minutinhos para finais assim do nosso encontro, trazer o significado, né, do que é esse ano, o que que a gente se propõe a viver, né, o que que o Sincronário das 13 Luas nos recomenda sintonizar a partir de hoje e até o dia 24 de julho do ano que vem, né? Por que que o ano novo começa hoje? Qual é a mensagem que esse selo traz, que é o meu, que esse Kim traz, que é o meu, né? Então, voltando assim a esse propósito de estar aqui com você hoje, conversando sobre isso, que também rege um pouquinho do meu trabalho, né? Também está no selo aí da minha logo que eu escolhi por conta de ter adentrado esse conhecimento, né? Como eu falei, há 10 anos atrás isso chegou para mim, eu não sabia nem o que significava, mas quando eu fui estudando um pouquinho a pouquinho, eu fui vendo que ali naquela mensagem, né, codificada, realmente eu me encontrei e falava muito da minha missão e do que eu sentia como propósito de alma exercer aqui no planeta, né? Uhum. Então, o Kim também traz essa mensagem, né, sobre a essência de quem você é, sobre Total. essa energia que você vem trazendo, que é sua, natural, mas que também coincide com o dia que você aterra aqui no planeta, né? Porque há uma energia regente no dia que a gente chega, né? Então, Exatamente. saber disso me auxiliou e muito e firmou a minha caminhada também a serviço do nascimento, né? Do florescimento. E com o tom também, com a onda da comunicação, na onda do vento. Então, fala um pouquinho pra gente, antes de terminar a nossa live, para quem nunca ouviu falar, enfim, ou para relembrar quem já ouve falar sobre isso, esse ano que a gente está entrando hoje, qual é o significado desse ano? O que que a gente. Qual é, assim, o recado? Vamos lá. Vamos lá, você fez a pergunta, né? Por que que é dia 26 de julho? É dia 26 de julho porque hoje existe um alinhamento cósmico do nosso planeta Terra com o Sol e o segundo Sol, que é Sírius, né? Sírius é o segundo, seria o nosso Sol espiritual, que também influencia. Então, os povos antigos eles já faziam, as pirâmides são todas construídas alinhadas com esse Sol espiritual, porque eles entendiam que os faraós, né, eles precisavam ir direto para o céu, tinha um caminho direto lá para Sírios, né? E o Sírius é aquela estrela que você olha de dia, você consegue já vê-la no céu. É a estrela que mais brilha. Ele é 8 vezes maior que o nosso Sol e está a 8 anos-luz de distância. Então, quando tem esse alinhamento, é entendido que a gente inicia um novo ciclo. Então, por isso que é dia 26 de julho. E, assim, é quase impossível falar desse novo ano, né, Paloma, sem falar desse ano que nós terminamos, né? Nós terminamos um ano tormenta lunar, gente. Tormenta, só pelo nome, né? A gente já sabe que é um ano de transformação, de mudanças, né? Que tem muita energia, mas muito turbulento, de caos, né? Porque a tormenta, ela vem para bagunçar mesmo, para que a gente tenha uma nova ordem, né? Ela precisa bagunçar, passar destruindo o que tiver que destruir, né? Lunar era o tom do desafio, né? Então realmente foi um ano muito desafiador para todo mundo. E, assim, foram poucas as pessoas que eu conheço que não tiveram algum tipo de mudança na vida, seja de casa, de trabalho, né? De relação. Todo mundo passou por algum tipo de tormenta, né? Interna, né? Desde coisas muito tristes e graves, né? Até mudanças de alguma forma, né? Então a gente saiu. A gente sente o alívio, porque eu falo assim, você está sentindo os novos ares, né? Porque essa reta final para mim foi muito tensa, né? Muita coisa ainda acontecendo. E então a gente começa hoje em UFA uma nova frequência, né? E qual é essa nossa nova frequência? É a sua energia. Então você, como diz a minha avó, minha avó falava isso com os bebês. Ela colocava o bebezinho com o bumbum, ela fazia um ritual, pegava o bumbumzinho e oferecia para a lua.
para falar que nasceu com o bumbum para a lua. Então vamos dizer que você está esse ano com o bumbum para a lua, porque está na sua frequência, né? Está nadando na sua própria onda, na sua própria energia, né? Então é um ano muito importante, muito especial para você. Para nós, simboliza de fato essa nova esperança, né? A gente poder semear, o nome é semente elétrica amarela, né? A gente semear uma nova realidade que a gente quer viver, né? A semente, ela fala da percepção, do florescimento e do foco. Ou seja, a gente precisa focar, ter isso muito ativado, o que a gente quer ver florescer, né? Quais frutos eu quero colher? Quero comer banana, então vou plantar banana e vou regar a banana. E não, porque, né, às vezes você fala, quero comer banana, mas aí eu planto abacate, e aí eu vou regar a maçã, e aí quando eu ver a banana, onde foi parar, né? Então, a gente ter foco naquilo que a gente quer ver florescer, né? E ter essa paciência que a semente ensina muita gente, a paciência, né? E é muito, a semente ela tem muito a ver com a própria gestação, né? Porque você ter essa paciência de gestar, né? Um projeto, um sonho, uma obra, aquilo que você tem de melhor, né? Que isso seja nutrido, regado, cuidado, né? Então você tem todo um processo da sementinha até ela virar, ela florescer, né? Então que a gente tem esse cuidado aí nas nossas obras, nossos projetos. Esse é um foco, né? Segundo, a gente ativa muito a nossa percepção, ou seja, está muito atento a tudo, aos sinais, ao que a gente pensa, ao que a gente fala, né? Está muito presente, a presença é a chave, né? É um desafio do ano, mas ao mesmo tempo é a saída, quando você olha na onda, é o último tom da onda, é o mago que pede a gente aqui agora, pede pra gente assumir o nosso poder e parar, gente, isso acho que é um grande recado também, da gente parar de colocar a salvação em terceiro, né? É um futuro presidente, é um futuro líder espiritual. Não, 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 não. Não existe ninguém que vai salvar a gente, a não ser nós mesmos, né? Então aqui é um ancoramento, tanto que a saída dessa onda fala, assumo o meu próprio poder e ninguém fora de mim pode me dar verdadeiro poder. Essa é um recado muito forte para a gente assumir o nosso poder, né? E o servir, que é o serviço, e que a gente saia do ego, né? Saia do nosso umbigão e possa se colocar a serviço do outro, do próximo, né? Que a gente possa levar esse alento, né? Um ano que traz esse alento, esse refresco aí no nosso coração, mas que a gente também possa colocar o nosso ser a serviço do mundo, né? Colocar a nossa obra, a nossa sementinha, plantar a nossa sementinha, que essa sementinha também germine aí outros jardins, né? Mais ou menos esse é o recado aí para esse novo ano aí, muito próspero, assim. Eu estou muito esperançosa de realmente ver essas frequências, esse jardim florescer, né? A gente semear, somos tem gente que fala que não gosta dos semeadores, né? Semeamores. Somos semeamores. Semeamores, adorei. Semeamores. Adorei, adorei. Então somos, né, semeadoras aí também dessa energia, dessa sabedoria com que nos cabe, né, nesse momento. Minha gratidão imensa, Thalita, por ter topado essa conversa. Antes da gente fechar, gostaria muito que você falasse um pouquinho do seu livro, né, que é parte também do que você está focando hoje, entregando para o mundo. Então, fala um pouquinho desse livro, para quem nunca ouviu falar, é uma ferramenta legal e simplificada para entender. Fala um pouquinho dele. É sementinha, né? Essa é minha semente, sementona, né? Sim. Já digo que é uma sementona porque ela cresceu, né? Eu lancei ele ano passado e aí esse ano eu tô fazendo o relançamento dele porque eu ampliei ele, tem 72 páginas, então ele é um livrão grandão. Enfim, esse livro ele tem uma carinha de criança, né? Porque meu objetivo era facilitar, como eu falei logo no começo, né? Meu objetivo era facilitar a lei do tempo e descomplicar. Porque simplificar é um pouquinho complicado mesmo de simplificar, porque ela é muito complexa, né? Mas como que eu posso descomplicar
de forma a ela ser acessível para qualquer pessoa, né? E aí eu falei assim, gente, tem que ser uma linguagem infantil. E aí, por isso, né, que ele não é um livro focado para crianças, mas ele pode ser lido para crianças a partir de qualquer idade, né? O Pedro tem 6 anos, eu tenho leitores que têm filhos de 7 anos que lê sozinho o livro, né? Mas quando eu escrevi a história dele, nasceu das minhas aulas, né, que eu fazia em grupo. E aí eu fazia muitas vivências, né, práticas mesmo. Gente, vamos... Aí eu colocava a galera em roda, organizava lá por os tons. Ah, você é o tom 1, 2, 3, 4, 5, 6... Enfim, colocava assim. E aí eu falava, vamos fazer uma brincadeira. Vamos imaginar que nós vamos fazer uma trilha. Nós ter que escalar uma montanha. E aí a gente vai fazer uma trilha. E aí eu começava a chamar, você é o 1, né? Você que vai atrair todo mundo. Você é aquela pessoa que vai chamar todo mundo para fazer essa trilha e vai atrair as pessoas, você tem um propósito, papapá. Aí a 2, que é o lunar, ela vai começar a colocar todos os desafios. Mas pode chover, pode ser frio. E aí eu fui criando essa narrativa, né, ao longo das aulas. E essa narrativa acabou virando o livro, né? Então, a historinha do livro são 13 personagens, né? Deixa eu colocar ele aqui, ó. Esses são os 13 personagens do livro. Cada personagem representa um tom da onda. Então, ao longo da história, você não percebe que eu tô falando do sincronário, né? Depois que você termina o livro, tem material de apoio, onde eu vou explicar o que é cada personagem, né? Então, aqui não vai dar para ler, mas você tem uma tabela de apoio de estudo, onde eu explico o que é cada personagem, faço a relação com os tons da onda, e você vai entender por que eu estou trazendo essas questões, essa história, né? E aí cada personagem, ele vai manifestar os seus dons, os seus poderes, né? Porque a grande missão deles é chegar no topo da montanha e aí ativar os seus poderes, né? Então, ao longo da história você vai vendo como cada um usa os seus poderes. Então, é isso, gente. A Trilha Encantada, que tá lá tá na prática, tá lá no meu Instagram, tá no Sincronário da Paz também, no site deles, que eu vi que acabaram de entrar. Gratidão aí também pela parceria. Maravilhoso. Que honra tê-los aqui, né? Grande referência de estudo também. Assim, eu sinto de trazer que para quem nunca ouviu falar sobre isso, eu vou recomendar o que o meu amigo lá 10 anos atrás me falou, né? Quando ele me perguntou qual que é a sua data de nascimento e ele calculou para mim o meu Kim, ele falou, calcula o seu Kim e vai desenhando. Vai desenhando o seu Kim, desenha o selo e o tom, né? O meu selo semente e o tom 3, tom elétrico. E você vai desenhando e desenhando e existe uma mensagem codificada, literalmente aqui. E você vai se abrindo para esse conhecimento, né? Então, temos aqui a Thalita como referência de estudo para quem quiser saber mais. Ela tem esse livro que ela acabou de comentar. Tem o Sincronário da Paz aqui, que acabou de entrar também, que é um dos sites que eu entro para consultar, né? sincronariodapaz.org.br. O Sincronário da Paz, eles têm uma biblioteca, um arsenal de material ali incrível para vocês estudarem, se aprofundarem, né? E você falou isso do desenhar. No Fator Maia, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Fator Maia, esse livro aqui, né? Esse livro é maravilhoso, né? O Fator Maia, o José Arguelles conta a jornada dele, né? Desde quando que ele começou, como que ele entrou em contato. E aí ele conta que ele achou, né? Ele estava fazendo a conexão com o Tesouro, que tinha encontrado a matriz e até então ele não tinha informação, né? E aí um dia ele deu de desenhar. E ele começou a desenhar os códigos. E ele falou, nossa, daí que começou a comunicação. Porque à medida que ele desenhava, ele ia acessando as próprias memórias, ia recebendo as informações. Então, essa, gente, é uma dica de ouro prática mesmo. Assim, desenho. Até hoje eu desenho todas as ondas. Começa a onda, eu pego, sento, eu e o Pedro, a gente desenha a ondinha, né? Se conecta ali com o ciclo atual, porque vem mensagem para você e você lembra, né? Porque dizem assim, a gente fala que o sincronário não é você conhecer, é você relembrar, porque tá tudo dentro, né? Então, quanto mais você acessa, desenha, se conecta, mais você relembra quem você é, o que você está fazendo aqui,
né? E que se conecta com o cosmos, né? Com a vida. É isso. Então, estamos aqui em tempos de semear, eu da minha maneira semeando, né, uma nova cultura de apoio às chegadas desses seres que estão chegando, para que a gente possa recebê-los com mais amor, com mais harmonia, né, através da consciência da chegada mesmo, né, de como você harmoniza essa chegada, como você prepara essa chegada com muito carinho, com muito amor, para que cheguem esses seres nessa frequência mais elevada, né? E a Thalita, da maneira dela também, semeando o que ela acredita, né? Com o livro, enfim, com várias questões que ela também aborda e defende. Então, somos semeadores de amor. Como que é? Semear, semear Semeamores. amor, semear Semeamores. amores. Que sejamos Exatamente. semeamores nesse ano que inicia hoje. Ah, Muita bom. gratidão, Thalita, por comemorar esse aniversário comigo, iniciar esse ano aqui, trazendo também um pouquinho do sincronário, um pouquinho desse saber que é tão amplo, mas que a gente vai relembrando, porque está aqui dentro da gente. Então, em Lakesh, eu Em sou outra e Lakesh. você, muita Alaquim. gratidão. Fique à vontade para se despedir, falar o que você sente também. Ah, gratidão, minha linda. Só agradeço. Parabéns pelo seu servir, pelo seu lindo trabalho. Importantíssimo, né? Ter uma doula ali acompanhando esse nascimento, essa passagem tão maravilhosa, né? Que é para essa vida que receber esses novos seres e sincronizar os pais, né? Isso é muito importante, porque as crianças já estão conectadas ali, né? A gente acaba, na nossa desconexão, a gente desconecta as crianças, né? Mas se você está conectado, é muito mais fácil se não perder o fio, né? O fio você não corta, você mantém aquele fio de conexão em harmonia. Então, parabéns pelo seu lindo trabalho e muito E a obrigada, linguagem gratidão. telepática, né, Thalita? Que os bebês já Exatamente. vêm no nível de telepatia, né? Já, muito incrível, né? Você consegue comunicar sem falar, né? É exatamente isso. Sem falar. Então, gratidão, viu, linda? Gratidão por essa Eu que oportunidade, pela agradeço. confiança, pelo carinho, pelo apoio e parabéns, parabéns duplamente, né? Pelo seu trabalho, pelo seu servir e pelo seu dia que será celebrado por todo esse ano aí. Parabéns. Achei. Gratidão, gente. Muito obrigada para quem esteve por aqui, para quem vai assistir essa live depois. E entre em contato com a gente para quem quiser saber mais do nosso trabalho. Ah, Beijos. bom. Beijos. Acho que para encerrar, será que você É o X? sai ou Eu vou fecha? sair, Como mas que é só o xizinho. é? Minhas tecnologias aprendendo, né? É só fechar o xizinho que ele sai. Mas eu vou. Beleza. Encerrar.